Coisas. Quaisqueres. Coisas. Quaisqueres. Coisas. Quaisqueres. Quaisqueres. Coisas. Coisas. Quaisqueres. Bem-vindos de volta ao Coisas Quaisqueres. Então, gente, hoje tô aqui pra falar de TDAH. Recentemente eu fui diagnosticado com TDAH e isso traz um misto de sentimentos. Porque há um lugar onde você se sente, putz, fui diagnosticado com um bagulho, eu tenho um bagulho aí pra resolver. E por outro lado você faz, puta merda, tem explicação pra todas essas pataquadas que aconteceram na minha vida, tem explicação pra minha cabeça funcionar assim, tem explicação pra aquele dia que eu falhei por causa de X coisa ou Y coisa e eu não sei como foi que isso aconteceu. Tem um lugar de conforto também, sabe? Tipo, é um território agridoce. Esse território do diagnóstico de alguma questão psicológica. Mas, antes de tudo, já queria deixar uns recados. Primeiramente, nos siga nas redes sociais. Estamos de volta com o Instagram do Coisas Quaisqueres, @coisasquaisqueres, tal qual o nome deste podcast. E lá eu vou estar informando vocês sobre quando lançar episódio novo. Eu vou abrir enquetes, quero conversar com vocês lá. É por lá que vocês vão mandar na DM as perguntas, as indagações, histórias, relatos que vocês quiserem mandar pra gente. E eu queria informar pra vocês também que agora a gente tem um dia certo pra lançar esse podcast. Não sei se você percebeu, mas agora a gente tá lançando sempre às quartas-feiras. Os últimos 2 episódios já foram assim, saíram nas quartas-feiras. E a gente vai seguir com as quartas-feiras. Vou tentar sempre postar de manhã, cedinho, pra você já começar o seu dia ouvindo no trajeto pro trabalho, pra faculdade, pro colégio, enfim. Ou pra você que gosta de escutar de manhã cedo, mas se você quiser escutar depois, já vai ter lá pra você, disponível pra você. Não garanto que sempre vai ser assim, mas eu vou dar o meu melhor pra sempre postar de manhãzinha cedo pra vocês. E já vou dizer logo aqui no começo, não esqueça de avaliar a gente, de seguir a gente na plataforma de streaming que você escuta e avaliar a gente positivamente, deixa um joinha, deixa estrelinhas. E por favor, 5 estrelas, não quero 3, não quero 4, não quero 2, não quero 1. Só avalie pra botar 5 estrelas pra gente, pelo amor de Deus. Pra isso ajuda muito a divulgar o podcast, a chegarmos em novos públicos. E eu que tô botando muita dedicação agora nesse podcast, porque eu quero muito fazer ele acontecer de verdade. Resumindo muito a minha história dessa minha descoberta enquanto uma pessoa TDAH, porque foi uma pergunta que rolou muito nas minhas redes sociais assim que eu comuniquei. A suspeita surgiu quando eu fui, acho que em 2020, eu passei a frequentar uma psicóloga, não sei se, gente, não lembro a data não, mas assim, 2019, 2020, por aí, peraí. Passei a frequentar uma psicóloga dentro do meu plano e na segunda sessão ela fez, isso tá me parecendo TDAH. Aí eu fiz, ela jogou assim e tal na sessão, e eu comecei a pesquisar sobre, e comecei a me identificar muito. Ouvindo podcasts, vendo vídeo no YouTube. Ficou um pouco assustador, e depois eu comecei a pensar, não, calma, eu não vou pesquisar pra não enviesar o meu pensamento. De repente eu começo a inventar coisas na minha cabeça e achar que é isso mesmo, sei lá. Então eu dei uma parada de pesquisar. E essa terapeuta, ela me encaminhou pra um psiquiatra. Só que assim, eu já não era muito fã de psiquiatra, porque eu tive uma experiência com um psiquiatra no SUS, durante meu processo transexualizador e tal, dentro do HC, eu já fiz episódios falando sobre o meu processo de transição. E aí, o psiquiatra lá do SUS, o psiquiatra que tava nesse ambulatório, pelo menos, ele era, tipo, entrava mudo, saía calado, ele não falava com você, ele não interagia. E aí isso me deixou desesperado, eu não conseguia fazer nada, articular nada, pensar nada, assim, tipo, desesperador. Odiei, fiz, nossa, odeio psiquiatras, não vou pra psiquiatras, nunca mais na minha vida. Meu Deus, que horrível. Depois eu entendi que nem todo psiquiatra é assim, mas essa tinha sido a minha única experiência. E aí, isso foi quando eu tava no meu processo transexualizador e tudo mais. Só que essa terapeuta me encaminhou pra outro, me falou, procure um psiquiatra. Eu procurei dentro do plano, assim como ela me acompanhava dentro do plano. E também foi horrível. A consulta durou 15 minutos, se muito. E eu não sei se ele queria que eu chegasse e falasse toda a lista de todos os sintomas TDAH que eu tenho já de cara, sentasse e já dissesse pra ele. E como se eu já tivesse me diagnosticado, sabe? Tipo, ele não quis conversar. E não quis entender, e não soube extrair nenhuma informação de mim.
ruim. Eu achei o médico péssimo. E aí mas assim, ele falou, não, isso aí não é TDAH não sei o que lá, seu conta remédio, não sei o que lá. E ele me passou uma porra de um remédio que eu nem entendi direito pra que ia servir. Não tava fazendo sentido nenhum tomar aquela porra. E eu tava morrendo de medo, porque é um remédio que vai mexer com a sua cabeça. Remédios psiquiátricos são remédios que vão mexer com o seu cérebro e como ele pensa e como ele funciona. E eu fiquei, tipo, porra, não vou tomar isso. Não sei, não entendi o que esse porra tá me passando. Ele não quis nem conversar direito sobre TDAH comigo. Dropei também, não tomei o remédio. E depois continuei com essa terapeuta e fiquei de procurar um outro psiquiatra. Mas não deu nem tempo de eu procurar outro psiquiatra porque eu não dei continuidade com essa terapeuta. Porque não deu match, sabe? Quando não dá liga. E eu também senti que ela tava muito interessada no meu processo trans, de eu ser uma pessoa trans. E tipo, esse não era a minha questão. Eu sou muito bem resolvido, tava muito bem resolvido, continuo muito bem resolvido com a minha transição, com o meu gênero e tudo mais. E ela ficava sempre voltando pra esses temas. E tipo, porra, eu já fiz o acompanhamento psicológico que eu tinha que fazer no SUS. Sou muito bem resolvido com essa questão. Se foi... Eu me consultei com ela em 2020. Eu já tava há 4 anos sendo eu, que eu comecei minha transição em 2015 pra 2016. Tipo, tinha 4 pra 5 anos, coisa disso por aí. E tipo, eu já tinha chegado falando que não era essa a questão, sabe? Tinha várias questões, mas não era essa. E aí eu fiquei irritado e saí, não dei continuidade na minha terapia com ela. E aí, corta pra 2022, eu alugo um estúdio. Não sei se eu já falei disso aqui dentro do podcast, mas eu trabalho com produção de conteúdo pra internet desde 2020. E foi no auge do isolamento social, dentro do meu quarto, da minha casa. Enfim, meu quarto inesperadamente virou um ambiente de descanso, estudo, trabalho. E o trabalho começou a tomar bastante tempo e espaço físico mesmo da minha vida, porque coisas de audiovisual demandam equipamentos e espaço. E isso foi dominando meu quarto, e minha cabeça foi bugando muito com essa falta de divisão entre espaço pessoal e espaço de trabalho, sabe? E aí quando acalmou tudo de coisas de isolamento social, pandemia, e que eu fiquei mais estável também dentro desse trabalho de produção de conteúdo pra internet, uma vez que eu já tinha uma agência, já tinha um fluxo bom de trabalhos entrando, e conseguindo gerenciar melhor e ter um dinheiro, coisa que eu não tinha na minha vida, eu aluguei um estúdio pra separar trabalho. Eu tinha uma escolha, ou eu sairia de casa, ou eu alugava um estúdio pra separar o meu espaço de trabalho do meu espaço de descanso. E eu optei por alugar um estúdio, porque era uma solução mais barata. Alugar uma casa, um apartamento pra morar ia sair muito caro, eu não tava com essa grana ainda pra arcar com esse gasto da vida adulta. Então eu aluguei uma salinha pra trabalhar. Nessa salinha que eu aluguei, era um prédio, tipo, no centro da cidade. Tranquilinho, um prédio simples. E ele é majoritariamente de clínicas, de coisas relacionadas à saúde. E, ironicamente, curiosamente, no meu andar, era um andar inteiramente de psicólogos. Todos os outros, são 6 salas por andar. E todas elas eram de psicólogos e eu, no meio ali. Aí eu fiz, gato, agora você volta pro psicólogo ou vai ou racha. Porque se não der certo com um, tem outro, tem um monte de sala aqui pra você testar. E cada sala que tenha 2 ou 3 psicólogos pra lhe atender também. No primeiro que eu tentei, já deu certo. Tipo, logo quando eu cheguei, tava terminando de reformar o estúdio. Conheci um dos psicólogos lá porque eu tava fazendo muito barulho. E eu não sabia que ele atendia até tarde da noite. Porque, tipo, eu vi que era 10 horas da noite e fiz, prédio comercial. Não vai ter ninguém aqui agora, eu posso bater um prego. Aí ele veio, oi. Aí eu, eita, perdão pelo barulho, moço. E aí, enfim, já tinha conhecido ele, já fui falar com ele, deu certo, a gente fez uma sessão e foi se dando bem e tal, e enfim, estou com ele até hoje, spoiler. Mas aconteceu exatamente a mesma coisa com ele que aconteceu com a primeira terapeuta. Na segunda sessão, ele fala pra mim, você já investigou sobre TDAH? Se você tem TDAH? Eu fiquei, caralho! Aí eu contei pra ele que tinha rolado isso, tipo, da outra terapeuta também, na segunda sessão também, trazer isso, que eu tinha ido pra um psiquiatra, que foi bem ruim e tal. E ele recomendou um psiquiatra que trabalha junto com ele, que, tipo, ele faz as terapias e ele tem esse contato direto com o psiquiatra, então, tipo, eu não vou lá só conversar com o psiquiatra sem o psiquiatra saber do meu histórico, sem o psiquiatra saber das minhas consultas e do porquê que me levou até lá, sabe? Tipo, quando eu fui me consultar com esse psiquiatra, o que demorou um pouquinho, ele já tinha minha ficha completa, ele já tinha trocado uma puta ideia com o meu psicólogo e é outra visão, sabe? É outra abordagem, é outra chegada. Só que demorou pra eu conseguir me consultar com esse psiquiatra, porque eu não lembrava de marcar.
Ei, TDAH. Eu não... Ele falava, marca psiquiatra. Eu fiz, tá bom. Saí da sessão, fechava a porta, eu não lembrava de que eu tinha que fazer esse corre. E quando eu cheguei a lembrar, ele não tinha data. Aí depois ele esqueceu, a recepcionista do psiquiatra, sei lá, me esqueceu. Aí quando eu fui cobrar de novo, eles, a gente tem data pra hoje. Aí eu não tinha como ir lá, tipo, na hora, porque eu tava super ocupado. E aí nessa, ficou indo e vindo, e passou-se um ano, eu só fui pro psiquiatra agora. Tipo, a gente já tá em março, no meio de março, mas eu só fui nele em fevereiro, tipo, durante o carnaval. Foi até na segunda-feira de carnaval. Mas demorou esse tempão todo, mas foi bom também ter demorado esse tempo todo, porque eu tive mais tempo de terapia, tanto para o meu psicólogo ter mais material para dar para o psiquiatra, quanto para eu já ter trabalhado algumas coisas na minha cabeça, já ter mais clareza sobre alguns assuntos na minha cabeça. Quando a gente foi ter a consulta, eu sinto que a nossa conversa teve muito mais qualidade, porque eu já tinha muito mais autoanálise, muito mais autoobservação sobre as coisas para entender e conseguir dar respostas mais certeiras. Além de que esse psiquiatra também ele foi muito certeiro nas perguntas que ele fez, ele conversou muito. Minha gente, a consulta durou 2 horas. 2 horas de consulta, tipo, falando sem parar, sabe? Foi muito bom, ele me deixou muito confortável. Em um dado momento ele falou, de fato, você tem TDAH, sim, você é uma pessoa com TDAH. E aí ele falou sobre medicação e assim, outra abordagem também. Ele explicou absolutamente tudo que ele podia explicar, ele não quis entrar muito nos efeitos adversos, porque às vezes isso mexe com com a cabeça da pessoa também, né? Tipo, a pessoa fica pensando que vai sentir tudo isso e, enfim, a gente tá falando de cabeça e uma coisa liga a outra e quando você vê, você tá sentindo porque você tá pensando, enfim. Mas ele me deixou muito seguro durante todo o processo, com a medicação, com como a gente ia começar, com a dosagem que a gente ia começar e, assim, completamente outra abordagem. Então, na semana seguinte, a gente terminou a consulta, na semana seguinte a receita chega, porque ele não mora aqui em Recife, ele mora em João Pessoa. E aí, só que ele atende aqui em Recife também. Só que a data mais próxima que ele tinha era essa do carnaval, e aí teve que ser online a consulta. E ainda foi isso, foi uma consulta de 2 horas online. Online. Achei tudo. Assim, porque eu não gosto de coisa online. E assim, eu nem senti esse tempo passar, sabe? Por isso que eu tô comentando disso. E aí, quando a minha receita chegou, no fim dessa semana, tipo, a gente teve a consulta na segunda, ele falou, vou botar nos correios pra você a receita amanhã, porque os correios iam abrir, sei lá, enfim. Vou botar quando os correios abrirem e vai chegar aí. Chegou aqui na sexta, só que aí no sábado pro domingo eu ia ter uma festinha, e aí eu não podia beber tomando o remédio, então eu não tomei e deixei pra tomar na segunda-feira. Minha gente, chegou a segunda-feira, ni que eu botei esse negócio na minha goela, desci goela abaixo, a minha vida mudou. Não, mas foi muito bizarro, porque assim, eu funcionei de um jeito que eu nunca funcionei na minha vida. O primeiro dia, ele foi incrível. Eu lembrei de coisas muito simples, que eu sempre esquecia. Tipo, levar a garrafa de água pra academia. E aí, às vezes quando eu lembrava de levar a garrafa de água pra academia, eu não lembrava, eu botava minha mochila no armário, eu não lembrava de trazer minha garrafa junto comigo. E eu lembrei de levar a garrafa, lembrei de trazer a garrafa junto comigo pra malhar. Lembrei teve uma hora que eu fui tomar café da manhã com Vicky e com uma amiga nossa. E aí, Vicky é minha namorada, caso você tenha chegado agora nesse episódio, ela já apareceu em alguns outros episódios. E aí, ela comentou, eita, preciso comprar um remédio X. Eu, beleza, a gente passou 1h30 na cafeteria, saindo da cafeteria, eu entrei na farmácia, só entrei na farmácia, assim, e fui andando e tal. Aí Vicky fez, por que tu entrasse aqui? Eu fiz, você não ia comprar um remédio? Aí ela, tipo, meu Deus! Isso é um negócio que eu absolutamente não lembraria um tempo atrás, sabe? Tipo... E é engraçado porque parece muito simples. A garrafa, um remédio. O meu personal falou que eu tava focado no treino, que eu tava mais focado no treino. E assim, parece muito simples, mas... Você pensar que pequenos esquecimentos aconteciam comigo o tempo inteiro. Eu esqueci um óculos, tinha que voltar pra casa. Eu esqueci a chave, tinha que voltar pra casa. Eu esqueci a garrafa, tinha que voltar pra buscar a garrafa. Lá na academia, eu esquecia o remédio, chegava onde eu ia chegar, tinha que voltar pra ir buscar o remédio. Sabe, isso acontecia com muita coisa o tempo inteiro. E é isso que é cansativo, e é isso que é foda. E é isso que faz, assim, eu olhar pra essas coisas pequeninas e fazer, caralho, que delícia. Porque eu percebo que a vida poderia ser muito mais simples. Quando a gente somatiza todos esses esquecimentos, tipo, vai somando. Ao longo do dia, se eu faço isso uma vez, de boa, acontece com todo mundo. 2 vezes acontece com todo mundo. Mas se você faz isso o tempo inteiro, é tipo, tô indo do quarto pra cozinha, esqueci um negócio, vou ter que voltar pro quarto. O tempo, assim, não para de acontecer isso.
E é isso que é desgastante. E isso causa uma estafa mental, um cansaço muito grande na cabeça. E é muito doido porque eu fico querendo muito fazer vocês que não sentem a mesma coisa entenderem. E assim, pra mim, eu vou falando aqui, parece tudo bobagem. Mas ao longo do tempo, ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida vivendo assim, sempre tendo que ir, voltar e tipo, tapar o buraco da coisa que você esqueceu e refazer, fazer e refazer, fazer e refazer as mesmas coisas, vai ficando muito cansativo. E aí isso eu tô falando de coisas práticas, mas isso acontece também em coisas um pouco mais complexas. Acontece quando você está estudando, acontece dentro do trabalho, acontece com coisas de raciocínio lógico. E isso vai gerando um cansaço mental muito grande. E eu tava vindo de um cansaço mental muito grande. Desde junho de 2022, eu tenho trabalhado muito. Assim, felizmente tem rolado muito trabalho, tem rolado um fluxo muito grande de demanda pelo meu trabalho, o que inclui ir muito a São Paulo também. Então eu tava numa ponte aérea entre Recife e São Paulo, que também quebrou o que eu tinha de rotina, causou um cansaço físico também muito grande, de tipo, ter um grande deslocamento, e me trouxe uma sensação de não ter lar, sabe? Tipo, eu não tinha uma casa em São Paulo. Quando eu vou pra São Paulo, eu ficava na casa dos meus amigos, ou eu ficava no Airbnb quando eu ia passar mais tempo, porque eu não ia querer ficar atrapalhando a rotina das pessoas, nem que as pessoas atrapalhassem a minha rotina. E quando eu voltava pra casa, eu sentia que, tipo, eu já tinha criado uma relação, entendido. Sabe, quem já saiu de casa? Quando você sai de casa, você entende, descobre qual é a sua rotina. Descobre como você gosta de acordar, o que você gosta de fazer assim que acorda, o que você gosta de. Você monta a sua rotina. E aí, quando você vai pra casa da sua família de novo, você percebe que, tipo, porra, nossa, eu vivia nessa rotina. Essa não é absolutamente não a minha rotina, não é assim que eu funciono. Então eu já tinha entendido como eu funcionava, como a minha rotina funcionava. E quando eu chegava na casa dos meus pais, eu sentia que eu não tava na minha casa, que eu tava na casa dos meus pais, dentro da rotina deles, dentro da vida deles. E aí isso também foi gerando coisas na minha cabeça. Então foi isso se somatizando, sabe? Ah, e os trabalhos, quando você trabalha com internet, os trabalhos não são lineares, né? Tem época tem meses que eu passo sem entrar nenhum job, e tem mês que entra 8, e é muito foda trabalhar com internet também, porque você faz a função de o que uma equipe de marketing inteira faria, você faz sozinho. Você cria o roteiro, você monta, faz a direção de arte, a direção, o figurino, a maquiagem, grava. E quando você grava, você é o diretor de fotografia, o diretor mesmo, você é o continuista, você é o ator. E depois que você termina esse tópico todo, você vai editar, e aí você também é o editor. E o editor, às vezes, quem entende de processo de edição, às vezes tem um editor para cada um montador, um colorista e, enfim, dependendo do grau de complexidade do trabalho que você faz, você acaba acumulando muitas funções. Então, quando eu falo de ter muitos jobs no mês, eu fiz 8 jobs, parece, eu fiz 2 jobs, parece pouco, mas trabalhando com o que a gente trabalha, quando eu falo de internet, é muita coisa. É difícil fazer uma publi simples acontecer. Pelo menos eu tô falando da minha linguagem de publi. E, enfim, isso tudo foi gerando uma estafa mental muito grande, e eu tava muito mal, assim. Gente, dezembro e janeiro foram um de meses muito, muito, muito difíceis pra mim. E a perspectiva de poder melhorar isso foi muito... Foi um suspiro de alívio que eu senti. Quando, tipo, o médico falou que eu ia entrar na medicação, existia um lado um pouco reticente. Meu Deus, eu vou tomar uma parada que vai mexer com a minha cabeça, o que vai ser de mim? E pode ter efeitos adversos. E a outra parada é, tipo, eu quero muito me dar a chance de viver esse período, porque agora, pra quem não sabe, eu tô num período de mudança. Tô saindo de Recife, indo morar em São Paulo de vez pra não vivenciar mais esse vai e vem. Eu quero muito me dar essa chance de poder ter a minha cabeça funcionando. Pode ser que dê tudo errado. E se der tudo errado, eu suspendo o remédio, faço meu processo de mudança, depois entro de novo nele pra ter esse processo de adaptação. Mas eu quero muito me dar essa oportunidade, me dar essa chance de minha cabeça funcionar e não trabalhar contra mim nesse período que tá tão atribulado. E assim, voltando, o primeiro dia foi incrível. A minha cabeça funcionou assim. Eu lembrei de tudo que eu tinha que fazer. Eu fiz tudo que eu precisava fazer. Dei check na todos os tópicos da minha checklist. Mas tinha um problema, que era eu absolutamente me esqueci de comer. E eu também não senti sono. Deu 11 horas da noite, eu tava encaixotando casa. Eu tava encaixotando caixa no meu estúdio, sabe? Que era um negócio que tava dando muito trabalho, demorando muito pra eu conseguir fazer. E aí eu lembrei, meu Deus, eu preciso dormir. E foi uma das coisas que o médico falou, tipo, você precisa conseguir dormir bem. E aí, de feito, eu não consegui dormir bem, porque eu tava elétrico e não comi bem. Então no segundo dia eu já tava mal. Só que
No segundo dia eu fiquei vigilante pra conseguir comer direito e tudo mais. Então foi um processo, assim, tipo, a primeira semana foi esse processo de entender, me lembrar de comer, me lembrar de parar e descansar. Mas assim, minha cabeça funcionou num lugar muito foda, assim. Minha cabeça tava tinindo, a minha atenção, eu tinha atenção pras coisas, eu lembrava das coisas, então eu consegui me autoanalisar, que foi uma coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida, tipo, perceber, olhar, sentir as diferenças, tipo, perceber, nossa, eu tô assim, 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 assim. Eu tô sentindo isso, 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 isso e isso. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Sempre tive muita dificuldade de fazer autoanálise, de parar e olhar e me observar sozinho, sabe? Tipo, sem depender de um terapeuta e diariamente conseguir manter essa informação na minha cabeça e guardar. Então, a minha atenção tava incrível, a minha memória tava incrível, a qualidade dos meus pensamentos também, assim, tipo, eu senti que eu conseguia articular os meus pensamentos. E é engraçado porque vocês me veem me comunicando e eu me comunico bem, eu aprendi a me comunicar ao longo do tempo. Acho que se a gente for pegar o primeiro episódio do podcast, deve ter sido uma barra, e aí hoje eu sinto que eu articulo melhor. Mas assim, eu tava conseguindo criar linhas de pensamento fechadas, sabe? Fechar arcos. E abrir e fechar arcos com qualidade, sem me perder, sem precisar, eita, calma, onde é que eu tava, sabe? Isso é uma coisa que eu sinto dificuldade. Que eu sempre senti muita dificuldade, que nunca, é uma coisa inédita na minha vida, sabe? Assim, o podcast mesmo é editado, então às vezes eu me perco, aí me acho, calma. Aí quando eu me acho, a gente corta e tal. Então, assim, mas no geral, eu sou perdidaço. Ou eu era perdidaço. E aí, isso foi muito mágico. E essa primeira semana foi muito assim. Na segunda semana eu senti que esse gráfico começou a descer um pouco. E que eu comecei, como se estivesse se estabilizando, sabe? E eu comecei a... Eu tava funcionando bem, mas aí eu já tava sentindo fome, voltando a sentir fome. Menos do que eu sentia antes. Mas eu sinto também que a minha fome tava muito ligada à dopamina que a comida causa no cérebro. Porque o TDAH tá diretamente ligado também à falta de dopamina, né? Então, enfim, alguma deficiência na dopamina, eu não sei exatamente qual é, a gente pode abrir e pesquisar no Google rapidamente. Vamos fazer isso agora. Enquanto eu pesquiso aqui, mas o que... Vamos pesquisar aqui, o que é TDAH? TDAH. Transtorno de déficit de atenção. Em geral, o TDAH começa na infância e pode persistir na vida adulta, pode contribuir para baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldades na escola ou no trabalho. Sintomas incluem falta de atenção e hiperatividade. Tratamentos incluem medicamentos e psicoterapia. Nossa, esse sou eu. Baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldades na escola ou no trabalho? Esse fui eu, yeah! Gente, eu tive muitos relacionamentos problemáticos. Mas vamos lá, pessoas com TDAH geralmente apresentam... TDAH é um distúrbio neurobiológico, isso aqui é do UOL, tá? Do site do Drauzio Varela, da página do Drauzio Varela no UOL. TDAH é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza por desatenção, desassossego e impulsividade. Esses sinais devem obrigatoriamente manifestar-se na infância, mas podem perdurar a vida toda, se não forem devidamente reconhecidos e tratados. Estudos apontam a predisposição genética e a ocorrência de alterações nos neurotransmissores dopamina e noradrenalina, que estabelecem conexões entre os neurônios na região frontal do cérebro como as principais causas do transtorno de déficit de atenção. Então, temos coisas de estarmos diretamente ligados com coisa da dopamina, da falta da dopamina. E eu não sei porque que exatamente eu comecei a falar sobre isso, mas eu sei que a gente sai catando dopamina em tudo que é canto. Tipo... O TDAH, ele vive em busca de dopamina. Eu sei que eu tava... Calma, vamos lá. Vou tentar achar onde é que eu tava. Vocês vão saber se eu consegui ou não. Eu falei de todo meu histórico de vida que tá complicado, desde junho até agora tá difícil, sei que lá, sei que ler. Mudança, me dá a chance, tá. Falei da coisa da minha comunicação, da minha memória, da minha atenção estarem melhor. E falei que tava tendo um arco de descida na segunda semana. A primeira semana foi tava funcionando lá em cima. E na segunda semana eu comecei a sentir uma decaída nisso. Mas assim, eu sinto que tá melhor do que era antes. Mas começou a cair. Mas agora na terceira semana eu também tô sentindo, tipo, pequenas falhas. De vez em quando eu dou umas telas azuis muito grandes, que nem eu acabei de dar agora, tipo, que nem agora eu não consegui fechar o arco. Só que a diferença é que agora eu tô meio desesperado quando eu não consigo fechar esse arco. Porque depois que eu provei do gostinho do tipo, consigo fechar arcos, meu Deus, que delícia, que incrível, que sabor. Agora, quando eu não consigo fechar um arco, eu fico meio desesperado, sabe? E esse episódio, inclusive, eu geralmente gravo o podcast antes, bem, assim, com
na semana anterior. E esse episódio eu não fui conseguindo gravar por coisas da vida, e aí eu ia gravar ontem, só que eu não consegui gravar ele porque eu tava dando várias telas azuis, porque eu não conseguia fechar o arco que eu abria, e isso me deixava completamente desesperado, e teve uma hora que eu só desisti, tipo, eu queria chorar, e desisti de gravar. Então essa é a segunda tentativa de gravar esse episódio sobre TDAH, onde ontem eu fui extremamente TDAH e agora eu estou dando exemplos também. Então eu tô nesse momento de estar descobrindo essa medicação, de estar também, a gente tá junto com o médico descobrindo qual vai ser a quantidade que eu vou ter que tomar, a gramatura, a posologia, esse negócio. A gente tá descobrindo ainda qual a quantidade do remédio que eu tenho que tomar e como tomar e, sabe? E aí tem esse lugar também de tipo, a minha cabeça tá voltando a falhar, que tá sendo extremamente frustrante pra mim. Que é o motivo pelo qual eu não consegui continuar ontem, sabe? E quando eu me vejo travando aqui, e é óbvio que isso vai ser um pouco picotado pela edição pra ficar mais gostoso de ouvir o podcast, que eu já dei umas travadas aqui hoje também, tá sendo muito ruim, muito frustrante me sentir travando de novo, sabe? Dando tela azul de novo, não conseguindo me comunicar, me perdendo nos meus próprios pensamentos. Causa uma aflição que eu não sei, é uma coisa nova que eu tô descobrindo agora. Mas é um pouco, dá um desespero, sabe? Quando você quer articular alguma coisa, quando você quer falar sobre alguma coisa e a coisa simplesmente não sai, não acontece, não existe, você não consegue articular. Como se literalmente um computador travasse, desse uma tela azul e travasse, ficasse lá reinstalando o Windows, reiniciando o Windows e você não pode fazer nada. É bem ruim. E tem um lugar também de se descobrir TDAH que ele se descobrir, acho que se descobrir talvez com qualquer neuroatipicidade, não sei como é que se fala, gente. É uma zona cinzenta e é uma zona agridoce. Existe uma parte muito boa que você sente um alívio tremendo de, meu Deus, é isso. Tinha resposta. É por isso que eu sou assim. É por isso que tem explicação e tem como eu cuidar. E tem como eu melhorar. Caralho, que delícia, que bom, que bom, que bom que eu sei que eu sou, que bom. E aí tem outro lugar, tipo, caralho, eu tenho uma parada aí que eu não fazia ideia. Eu tenho uma deficiência aí que eu não fazia ideia. E eu uso o termo deficiência mesmo porque o TDAH, eu não sei se no Brasil o TDAH é considerado deficiência, mas o TDAH em vários outros países é considerado uma deficiência. Deixa eu ver aqui. TDAH é deficiência. Olha, no site tdah.org.br, ele fala assim: como já falamos, o TDAH não é deficiência, pois não é incapacitante. Gente, isso é outra coisa que eu tenho dificuldade pra ler. É isso que vocês viram agora, acontece o tempo inteiro. Então, pra mim, ler um livro às vezes é um parto. Ele tem que causar muita dopamina no meu cérebro pra eu conseguir ler. E eu leio isso muito devagar. Mas eu fico trocando tudo. As palavras, as sílabas, eu troco elas. Mas vamos lá. Como já falamos, o TDAH não é deficiência, pois não é incapacitante. As pessoas com TDAH são disfuncionais, ou seja, têm mais dificuldade em realizar algumas atividades, mas não são incapazes de realizá-las. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Ele não é incapacitante, mas ele causa uma dificuldade muito grande em realizar coisas muito simples. Oi, gente, vocês nem perceberam, mas eu tive que sair e voltar, porque chegou um veterinário aqui pra examinar meu gatinho. Aí a gente foi fazer um monte de coisa, foi fazer exame de rotina, tirar sangue, botar a vacina, essas coisas todas de dono de pai de gato. Ai, gente, eu sofro tanto pra segurar o gato pra ele ser vacinado. Ai, me vacina, não vacina ele. Me fura, não fura ele. Não sei onde eu parei, tá, galera? Mas eu tava falando que ter o diagnóstico de TDAH é agridoce. Agridoce porque uma parte de você fica muito feliz e muito aliviada de ter uma resposta, e outra parte porque você descobre que você tem uma questão real. Uma questão... Você tem uma parada que é doido, entendeu assim? Tipo, mas esse diagnóstico me fez repensar várias situações da minha vida. E a partir do momento que eu comecei a me medicar, teve um dia que eu tava conversando com o Vicky, e eu comentei com ela que foi na primeira semana ainda da medicação, que eu tinha um sofrimento que eu não sabia que eu tinha. Que eu passava por coisas que eu não fazia ideia que eu passava, que eu tava penando, mas eu não fazia ideia que eu tava penando, sabe? Tipo, eu me acostumei a lidar, eu me acostumei a minha cabeça funcionar do jeito que ela funcionava, mas ela não funcionava direito. E aí é meio bizarro você se observar
e descobrir isso sobre você. E descobrir que você tem uma questão. E é foda olhar pra trás e perceber que tudo poderia ter sido diferente se você já tivesse tido seu diagnóstico. Essa é uma parte que ainda tá mexendo um pouco com a minha cabeça. Que mexeu um bocado já com a minha cabeça e que ainda segue mexendo. E eu ainda quero cavucar mais esses sentimentos, quero cavucar mais em que momentos foi um erro meu. Todos os erros foram erros meus, mas assim, em que momentos isso foi causado pelo TDAH. E se eu já soubesse do TDAH nesses momentos, talvez tudo poderia ter sido diferente na minha vida. Talvez muitas coisas na minha vida poderiam ter sido diferentes. E aí isso me deixou bem mal. Mas me deixou feliz também, porque agora vai ser tudo diferente. E já faz um tempo que eu vinha conseguindo superar muitas questões de TDAH porque eu fui achando formas de sobreviver. Formas de fazer dar certo, de fazer acontecer e de eu não surtar completamente. E eu nem sabia que era TDAH, sabe? Foi só aquela coisa de você ficar dando murro em ponta de faca e descobrir o que você precisa fazer pra dar um jeito na sua vida. Então, foi meio isso. E aí eu fui rememorando coisas da minha infância. E tem várias questões da minha infância que já eram sintomas de TDAH. Claro, obviamente, porque sou TDAH e não sabia. Só que quando eu era criança, assim, eu tenho 26 agora, vou fazer 27. Logo menos. Já já. É muito engraçado, né, a gente... eu tenho 26, vou fazer 27. Tipo... É óbvio, se você tem 26, você vai fazer 27. Mas assim, eu faço isso sempre que eu tá perto do aniversário. Eu já vou cantando a bola da próxima data. Da próxima número da minha vida, dos meus anos. E aí, tem questões como saudade. Não sentir saudade. E eu descobri que o TDAH tem dificuldade e não sente saudade por meio de uma amiga que ela tava comentando: eu tenho alguns sintomas de TDAH, mas eu acho que eu não sou não. Tipo, o negócio da saudade. Eu fiz, que negócio da saudade? Que TDAH não sente saudade. Eu fiz, oi? Isso eu não tinha tido meu diagnóstico ainda. Eu fiz, oi? Que é esse negócio aí? Vamos pesquisar sobre isso? Porque eu nunca parei pra pesquisar, dar um Google nisso, assim, tipo, TDAH, saudade. Gente, eu caí aqui no buraco do Google e tem um monte de coisa, um monte de perguntas que eu tenho sobre TDAH. E aí eu tava lendo várias coisas que talvez eu queira trazer aqui pra pauta. Mas eu não achei alguma coisa específica sobre saudade. Eu acho que talvez eu tenha que abrir e ler artigos completos, porque eu tô achando recortes mal recortados. Mas o TDAH, ele tem dificuldade com memória. Falta de atenção, esquecimento, problema de memória. E aí eu achei que quem tem TDAH esquece? Uma pergunta no Google. Aí dizia assim: o TDAH é um transtorno neurobiológico que tem impacto significativo na formação e recuperação de memórias, além da distração e dificuldade de sustentar o foco. Por esse motivo, tantas pessoas com déficit de atenção reclamam tanto de esquecimento, de não lembrar das coisas importantes ou do conteúdo de estudo. E eu acho que isso está diretamente ligado. Eu preciso muito conversar com o meu psiquiatra sobre isso, mas a minha sensação é que quando eu era criança, que minha mãe, tipo, sempre quando eu era criança eu viajava nas férias, ficava o mês inteiro na casa de uns primos no interiorzão de Pernambuco. E aí ela ligava pra mim, e eu, oi mãe, isso aqui, legal, isso aqui. E queria muito voltar pra brincadeira que eu tava tendo, pro momento com meus primos, e ela, meu filho, eu tô com saudade, tá com saudade de mamãe? E eu não conseguia dizer pra ela que eu tava com saudade de mamãe. Eu dizia que eu não tava sentindo saudade. Porque eu tava muito feliz ali naquele momento. Tipo, amo minha mãe. E eu sabia que eu amava minha mãe. Mas não tava sentindo saudade dela porque eu tava muito feliz e muito empolgado com tudo que eu tava vendo ali. Como se meu foco estivesse todo ali. E aí, por isso eu não tava sentindo saudade. Quando minha amiga falou desse lance da saudade, uma janela enorme se abriu assim na minha cabeça dessa memória. Porque sempre foi uma coisa que deixou minha mãe muito triste, muito aflita, muito... Poxa, você já tá há 15 dias aí, não tá com saudade de mim? E me deixava, depois de um tempo, quando eu fui entendendo como isso impactava nela, como isso deixava ela triste, isso me deixava triste também. Porque, tipo, eu não tava sentindo saudade, mas eu amo minha mãe. E eu não queria deixar ela triste. Mas eu realmente não tava sentindo. E aí eu me sentia culpado por não estar sentindo. E aí várias outras coisas. A forma que eu sempre tive muita dificuldade para reter memórias. A forma como eu me comportava no colégio, que eu era uma bagunça, mas eu era bom. Tipo, no inglês, por exemplo, eu causava o caos, mas eu tirava notas maravilhosas. No colégio, eu não podia causar esse caos todo, e aí minhas notas não eram tão boas. E eu tinha sempre que ficar desenhando, rabiscando para poder acompanhar, porque senão eu absolutamente não conseguia focar. E aí toda vez que o professor não me deixava desenhar enquanto eu assistia a aula, eu ia mal. Porque estava muito condicionado a eu conseguir manter o foco na aula, eu fazendo alguma outra coisa junto. Isso foi tudo conversando com o psiquiatra, e eu acho que tem muitas outras coisas que eu quero muito rememorar pra perceber e analisar. Tipo, caralho, eu acho que isso já era meu TDAH dando notícia, já era meu TDAH aparecendo.
Mas essa pesquisa foi uma pesquisa que eu ainda não fiz, mas que eu quero fazer. Tá aqui anotado meu compromisso com fazer essa pesquisa. E aí também entra um tópico de, tipo, eu começar a perceber, e tá tudo muito no começo mesmo, como o TDAH afetou diretamente nas minhas relações de amizade e nas minhas relações românticas. Porque eu tenho muita dificuldade a coisa da mensagem. Eu não consigo ficar conversando por mensagem, eu preciso estar com a pessoa, trocar ideia com a pessoa, ligar pra pessoa. Mas a forma como eu não consigo me comunicar pela internet sempre foi um problema nos meus namoros, e na pandemia também eu sinto que falhou com muitas amizades. E eu tô assim, nesse momento, querendo estudar absolutamente tudo sobre o que foi responsabilidade do TDAH, o que é um traço de personalidade meu, e calma, como que eu não vou misturar as duas coisas, ou se de fato as duas coisas são misturáveis ou não. Mas é um processo que agora que eu tô entrando de autoanálise, de tipo, até onde essas coisas que eu vivi, esses problemas que eu causei, o que eu senti, o que eu me coloquei, estavam diretamente ligados a toda essa questão do TDAH. E é doido tá vivendo essa descoberta, e eu tô empolgado, querendo entrar nesse mundo, mergulhar e me redescobrir, sabe? E me reanalisar. E agora que eu tô conseguindo parar pra olhar o passado, porque sempre foi muito difícil olhar o passado. É como se minha cabeça sempre fizesse muito barulho, muito barulho. Tivesse 500 macaquinhos daqueles batendo prato, sabe, dentro da minha cabeça. E eu sempre fui uma pessoa que fugiu muito dos meus pensamentos. Eu sempre fiquei muito no... Sempre me mantive ouvindo música, ouvindo podcast, assistindo vídeo no YouTube, algum barulho pra dormir, liga um vídeo da Lorelai Fox que fala mansinho, algum vídeo que eu já assisti, pra poder conseguir descansar, relaxar, porque senão minha cabeça grita, minha cabeça faz barulho muito. E o fato de eu também não reter as memórias, também me fazia não parar pra refletir sobre coisas do passado, sobre questões do passado, que eu queria muito refletir, mas eu simplesmente não conseguia, porque eu simplesmente não lembrava. Ou então o processo pra eu reacessar essas memórias era sempre muito intenso e muito sofrido. E eu sinto que agora eu consigo voltar e reacessar algumas memórias, as que me restam, de uma forma mais pacífica, sabe? Sem minha cabeça estar gritando sobre absolutamente tudo. Enfim, é todo um novo mundo a ser descoberto. Eu queria muito saber se aparece muito conteúdo de TDAH pra todo mundo, tipo, pra vocês, pras pessoas no geral. Porque pra mim aparece muito. E eu fiquei tipo, tá, tem muita gente falando sobre esse assunto, tem muita gente sendo diagnosticada com TDAH agora, e agora esse assunto é um assunto, uma pauta quente. Ou de repente todas as minhas redes sociais sabiam, antes mesmo de mim, que eu era uma pessoa TDAH. Tipo, porque isso tem aparecido, já faz um tempo que aparece muito conteúdo pra mim. Muito conteúdo. E assim, eu tô falando de redes sociais que eu não tinha pesquisado o tema. Tipo, Instagram e TikTok. Eu não pesquisei sobre TDAH no Instagram e no TikTok. Como é que eles sabem que eu pesquisei sobre isso, que eu quero saber sobre isso? Ou todo mundo tá falando sobre isso? Existe uma banalização do tema? Eu tenho muito medo de começar a falar sobre isso e entrar num lugar banalizado, sabe? Eu não queria isso, eu só queria compartilhar com vocês também. Vai que alguém tá vivendo a mesma coisa. Mas numa dessas eu caí num perfil de um cara. Ai, que agora eu esqueci o nome do perfil. Eu anotei várias coisas do perfil dele, esqueci. Já eu pego. Mas que ele tá fazendo uma série de, tipo, 50 coisas que ele queria ter sabido assim que ele foi diagnosticado com TDAH. E aí, cada tópico a tópico, ele já lançou 12. E aí o tópico, ele tá tudo em inglês, tá? É em inglês, mas eu dei uma traduzida aqui. Aí o tópico é, tipo, não se comparar com os outros, com as pessoas neurotípicas. E sempre se comparar com você mesmo, porque o seu processo, o seu sucesso, como você vai cansar e chegar nos lugares vai ser diferente das pessoas neurotípicas, e se comparar com elas só vai causar sofrimento. Aí o tópico 2 era se manter sempre buscando alguma coisa nova pra se manter interessado nas coisas, porque o que rola no TDAH é diretamente uma deficiência, que nem eu comentei no começo, de dopamina e noradrenalina, então isso faz a gente se entediar, cansar das coisas muito rápido. A gente começa projetos, por mais que a gente ame profundamente esses projetos, se eles não forem realizados de hoje pra amanhã, a gente vai perder o interesse neles e não vai conseguir realizar nada. Isso sempre foi uma frustração muito grande na minha vida, tipo, como eu tinha muitas ideias, muitos projetos que eu acreditava muito neles, mas como eu nunca consegui concluir eles. Isso foi uma coisa que sempre me causou muita culpa. E é muito interessante, é muito legal estar entendendo que não era minha culpa e que existem formas de eu conseguir realizar projetos por mais extensos e por mais que tenha uma fase no meio deles que seja maçante, eu posso dar um jeito. E aí, dentro desse lance de sempre buscar uma forma nova
pra se manter interessado. Envolve muitas coisas, é uma mudança de ambiente, às vezes é trazer alguém pra trabalhar com você, às vezes é achar uma nova metodologia pra fazer isso acontecer. E aí o tópico 3 é tipo criar sistemas sustentáveis pra produção natural de dopamina. Então, tipo, formas que você produza dopamina naturalmente no seu corpo e consiga manter isso ao longo da sua vida. E, tipo, exercício físico está diretamente ligado a isso, contato com a natureza está diretamente ligado a isso, alimentação tá diretamente ligada também. E aí tem outro tópico até que ele fala, eu acho que é o tópico 12, que ele fala dessa questão da alimentação. Porque alimentos ultraprocessados, fast food, doce, eles tendem a gerar uma resposta muito rápida do nosso cérebro de dopamina. E por isso eles são muito viciantes. E o TDAH tem facilidade para se viciar, justamente porque ele fica sempre buscando muita dopamina. Só que esses alimentos, que são de qualidade péssima, essa sensação de dopamina deles ela atinge o pico muito rápido e passa muito rápido. Então, existem outros tipos de alimentos que eles fazem... também trazem essa produção de dopamina, mas a longo prazo. Então você não cai nesse buraco de ficar viciado em comer porcaria. Que é uma coisa que eu tô pesquisando também ainda. Tudo que eu tô falando aqui é sem nenhuma responsabilidade científica, tá? Tem responsabilidade científica até um pedacinho aqui. Mas assim, estamos trocando ideia aqui, pelo amor de... Isso é tudo coisas que eu estou em processo de descoberta e de pesquisa. No tópico 4, ele fala de, tipo, da gente se perguntar pra quem que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. Porque essa parte eu também não precisei tanto, mas a gente tem uma tendência a ter a autoestima péssima, uma baixíssima autoestima, e eu acho que tá ligado a fatores, talvez, químicos de cérebro e também a fatores sociais de como a gente não consegue atender às expectativas ou cumprir os prazos e as coisas, no geral, no colégio, no trabalho, conforme as pessoas neurotípicas. Então, a gente tá constantemente tentando se provar, tentando se provar mesmo para as outras pessoas. Só que isso gera vários outros problemas na cabecinha da gente. Então, tem que sempre buscar fazer as coisas pra gente também. Porque só isso vai trazer uma evolução pessoal bacana. E é isso. Sempre se perguntar, pra quem você tá fazendo isso? Aí o tópico 5 era fazer algo desconfortável todos os dias. E eu acho que ele tá bem ligado ao tópico 2. E acho que eu não me lembro exatamente como ele falou, mas tinha algo sobre como a gente tem muita dificuldade de iniciar e de fazer as coisas. E que, uma vez que a gente consegue superar essa fase do desconforto, essa fase dessa dificuldade, a gente engata e consegue fazer, consegue executar. Então, se tem alguma coisa que está sendo desconfortável, provavelmente a gente precisa fazer ela, porque está diretamente ligada a inícios importantes, decisões importantes, a questões de trabalho, questões, sabe, de relacionamento. E ele essencialmente fala pra gente ter atenção com essas coisas que a gente tá desconfortável pra tentar fazê-las. Eu acho que é uma coisa assim, gente. O tópico 6, ele fala que as coisas não são preto e branco. Porque a gente tende a enxergar, tipo, ou tudo é muito bom ou tudo é muito ruim. E, tipo, não existe um meio termo. Então, tentar sempre observar esse meio termo das coisas. No tópico 7, ele fala pra gente proteger nosso tempo, porque temos uma tendência a sermos pessoas muito empáticas, que queremos muito nutrir as relações que temos. E aí nessa a gente vai se comprometendo com várias outras coisas, com as outras pessoas e passando por cima das coisas que a gente precisa fazer. E depois a gente se vê com um checklist infinito. Então a gente tem que equilibrar esse checklist e proteger nosso tempo pra gente dar conta de fazer as coisas que a gente precisa fazer, porque senão gera uma puta frustração depois, e aí volta pra coisa do autoestima e tadadá. No tópico 8 ele fala de quebrar o ciclo vicioso da dopamina, porque se a gente deixar, a dopamina vai levar a gente pelo braço, aí a gente vai entrar nesse rolê de comidas que não são saudáveis, de hábitos que não são saudáveis, de vícios, e vícios podem ser muitos, N fatores, qualquer... É jogo, é droga, é sexo, sabe? Qualquer coisa pode ser um vício que gera dopamina no nosso cérebro e faz a gente ficar querendo fazer aquilo de novo. E aí o tópico 9, ele fala de escolher bem as pessoas que estão ao seu redor, porque... E realmente, tipo, é muito difícil as pessoas entenderem racionalmente as nossas questões. Dependendo de quem tá ao nosso redor, isso pode acabar intensificando e piorando essas questões de autoestima. Enfim, de autoestima, de relações pessoais, de relações de problemas. E às vezes você precisa de alguém pra te puxar de volta pra terra, pra te fazer tipo, não, vem cá, a gente precisa fazer isso aqui. Então ter pessoas que de fato se importam com você, tem pessoas que de fato queiram lhe ajudar. E eu sei que isso é muito difícil também. Mas assim, eu acho que isso é uma dica pra geral, né? Tipo, tá sempre observando quem é o seu ciclo. E manter quem tá no seu ciclo, quem realmente vale a pena.
E o tópico 10 ele fala de crise e seu equilíbrio, mas aí eu não lembro agora qual era o assunto. Que ele sempre fala o tópico, ele fala sobre o tópico e depois diz qual é o tópico, eu não te lembro. Ai, gente, é isso. É isso, galera. Eu acho que eu me estendi já demais nesse episódio. Foi ótimo conversar com vocês. Eu vou ficando por aqui agora, porque eu acho que eu fui pra muitos lugares ao mesmo tempo nesse episódio. E eu acho que ele tá ficando muito longo e é isso aí, gente. Eu acho que eu trouxe coisas importantes, mas a gente pode estender essa discussão em outros episódios. Se vocês quiserem conversar sobre isso, se vocês quiserem falar sobre isso, me deem um feedback, por favor, lá no Instagram, no comentário da foto, ou na DM, se for uma coisa mais longa que você queira elaborar sobre, de repente a gente trazer pra cá pra conversar com outras pessoas aqui no podcast. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Olivier Dante, Olivier, no Instagram e Twitter, e Dante.olivier no TikTok. Por favor, me siga nas minhas redes sociais também. Não deixe de classificar esse episódio. Não deixe de seguir o Coisas Quaisquer também no Instagram. E é isso, um beijo e até a próxima.